do primeiro pré inferior, dividindo o cubo em 3/3. E vamos definir também as faces vestibular, lingual, mesial e distal. Na face vestibular, nós vamos desenhar a face vestibular do pré. Vamos localizar o meio e a 1/8 de espessura da incisal nós vamos localizar o ápice da cúspide vestibular. Na face mesial, nós vamos dividir em metade, metade, 1/4 acima, 1/8 acima de 1/4 vai ser a borda incisal mesial. No lado distal, a gente divide na metade e em 1/4. De 1/4 até a incisal vai ser a borda incisal. A gente deixa uma espessura em distal e em mesial, e nós descemos até 1/4, até 1/8, digo, 1/8 da proximal. E desenhamos a face mesial. 1/8 de espessura, 1/8 de desgaste, 1/8 de espessura na borda incisal. Na face distal, a gente deixa 1/8 de espessura. Portanto, vamos proceder a desenho da face distal. 1/8, desce para a raiz em 1/8 também. Esse desenho da face vestibular vai ser transferido para a face lingual. Então, na distal, a 1/4 da borda, a espessura de 1/8, desce para 1/8 da cervical e desce reto para a raiz até 1/8. Na face mesial, da mesma forma, até 1/8 da borda, a gente faz a borda incisal lingual, deixa uma espessura de 1/8, desce para 1/8 da proximal e depois desce para a raiz. Agora, o corte a gente pode fazer de vestibular para lingual ou de lingual para vestibular, fazendo a marcação em vestibular de forma que não quebre o cubo. Quando a gente começar a cortar a proximal, a gente corta a incisal, a face coronária proximal e a raiz. Então, a gente une o traço que foi feito na face oclusal com o que foi feito na proximal. E fazemos o corte. Eu fiz a marcação antes para não quebrar. Deixa a espessura do bordo proximal. Vou marcar aqui para não quebrar o cubo. E seguimos com o instrumento no desenho da lingual e no desenho da vestibular e fazemos o corte. Está feito o corte da face mesial.
ok? Vamos fazer agora a face distal. Novamente, faz a marcação para não quebrar. Acompanhamos a lâmina no limite de 1/4 em distal até a borda incisal. Deixamos a espessura do contato em 1/8. Vou fazer a marcação para não quebrar a base. E a gente desce o corte acompanhando o desenho tanto em vestibular quanto em lingual. Parte coronária. E a parte radicular. E fizemos o desenho e o corte da face vestibular. E cumprimos então o primeiro passo, que é o desenho e o corte da face vestibular. Agora nós vamos fazer em proximal a localização da bossa, do ápice da cúspide vestibular, do ápice da cúspide lingual e o corte da raiz visto por proximal. O ápice vestibular, da cúspide vestibular, a gente localiza o centro do dente, desloca o ápice para 1/8 de vestibular e vamos ligar esse lado vestibular do ápice da cúspide vestibular com a bossa vestibular no terço cervical. Nós vamos marcar o terço cervical e na parte superior do terço cervical, aproximadamente 1/4 da distância, a gente vai localizar a bossa vestibular. E nós vamos unir essa linha por vestibular até a extremidade mais incisal da bossa vestibular. E por proximal, nós vamos descer até 1/8 aqui na vestibular. Do lado lingual, a 1/3 da face lingual, no meio da face, nós vamos localizar o ápice da cúspide lingual. Então, ó, divide o terço coronário em 3. Na união do meio da face com o terço coronário, a gente localiza a ponta da cúspide. E nós vamos descer até o meio da face essa linha que pega da ponta da cúspide lingual até da ponta da cúspide vestibular, do lado lingual da ponta da cúspide vestibular até o ápice da cúspide Então nós vamos fazer essa ligação aqui. Até 1/3. Então vamos proceder esse corte. Vamos localizar a bossa no terço médio e a partir desse terço médio a gente vai descer até 1/8
de proximal. Então eu vou transferir o desenho que eu fiz em distal para mesial, localizando a bossa vestibular, descendo até 1/8 da raiz. E a mesma coisa vai ser feito aqui em distal numa outra etapa. Então vamos proceder ao corte da face lingual. A marcação que nós fizemos do terço cervical para incisal até o terço do ápice, nós vamos fazer esse corte da face lingual, para mostrar a redução da face lingual. Feito isso, nós vamos fazer um novo corte, unindo essa borda incisal e fizemos a inclinação da face lingual. A partir desse terço cervical aqui, a gente vai localizar a bossa e descer o desenho até 1/8 da base. 1/8 da base aqui, 1/8 da base aqui. Eu vou marcar aqui para não quebrar e nós vamos descer o desenho aqui até 1/8. Ok? Fizemos então a redução lingual e agora nós vamos fazer a vestibular. Localizamos o ápice aqui, vamos cortar de mesial para distal. Vou fazer a marcação aqui para não quebrar. E a gente vai cortar, unindo a extremidade oclusal, oclusal da bossa vestibular com a borda vestibular do ápice da cúspide. Vamos cortar de proximal para proximal e localizamos a bossa vestibular. Em cervical, nós vamos continuar o desenho. Eu vou marcar para não quebrar a base. E nós vamos continuar o desenho aqui. Até embaixo. Então, localizamos a bossa vestibular, a bossa lingual, a altura da cúspide lingual e a localização da cúspide vestibular. O nosso próximo passo, no caso nós fizemos isso aqui, o segundo passo, e agora nós vamos proceder à redução da face vestibular, que ainda está muito quadrado. Nós vamos reduzir a face vestibular e a face lingual. A face lingual, a gente acha o meio do dente, tanto em mesial quanto em distal, a um terço da face lingual, nós vamos reduzir. Aliás, um terço não, vai ser 1/4. Ó. A gente divide a face lingual aqui na base, no meio, divide no meio novamente, e a partir de 1/4 da borda, nós vamos subir até essa borda incisal, e dessa borda incisal até o ângulo distal, e da mesma forma até o ângulo mesial, nós vamos fazer
a redução da face lingual. Então vamos unir cortando de incisal para cervical. Vou fazer a marcação para não quebrar a base. Nós vamos cortar e fazer a redução lingual, tanto em mesial quanto em distal. Veja bem, unindo a linha que nós fizemos em mesial e em lingual. Ok? Fizemos, portanto, a redução lingual e já estamos começando a fazer o arredondamento e dar a forma do dente. Na vestibular, a gente vai dividir em terços e vamos seguir direto até a incisal a partir do terço da base. E em proximal nós vamos dividir em quarto, divide a metade da mesial para vestibular em 1/4. E a partir daqui nós vamos reduzir a face vestibular acompanhando a inclinação. A mesma coisa em proximal. Aqui a 1/4, em proximal distal. Aqui é 1/4, a gente vai subir aqui e depois vai subir aqui. E nós vamos fazer a redução vestibular unindo os traços que nós fizemos na proximal e na vestibular. Eu vou marcar para não quebrar. A gente faz primeiro um corte coronário, depois continua aqui com um corte cervical coronário e radicular. Fizemos a inclinação desse ângulo. A mesma coisa será feita aqui na distal. A gente corta a parte coronária, corta a parte coronária e depois continua a parte radicular. E procedemos à redução tanto da face lingual quanto da face vestibular. O nosso próximo passo vai ser o arredondamento dos ângulos. Então, basicamente em 1/8 aqui, a gente vai fazer uma linha nesse ângulo mesial e distal. Ó, nós marcamos aqui, vamos marcar aqui e vamos fazer esse arredondamento vestibular e vamos fazer o arredondamento lingual, já quebrando esses ângulos para começar a dar a forma ao dente. Então, em vestibular, na distal aqui, eu vou pegar e vou começar um arredondamento. Depois, na vestibular mesial, eu continuo o arredondamento. Depois, na lingual mesial e na lingual distal. Então, foi feito, está sendo feito o arredondamento, conforme a gente pode ver aqui. Acertar esse corte aqui, lá do início, para definir melhor a coroa e a raiz. E agora, praticamente, o nosso dente, a gente precisa continuar o arredondamento e definir colo e a divisão entre a cúspide vestibular e lingual. Então vamos fazendo o arredondamento.
aqui em vestibular. Toda linha que se mostrar em ângulo, a gente tem que ir tirando de forma que a gente consiga promover o arredondamento. Nós vamos fazendo o arredondamento. Vamos tirando aqui, evitando que fique uma saia, né? Que o dente fique com uma saia. E nós fomos fazendo o arredondamento. Agora, nós vamos definir o colo. O colo por proximal, ele tem uma forma de V. A gente localiza aqui, ó, no terço. A bossa vai ficar aqui, a bossa vestibular vai ficar aqui. A curvatura cervical aqui e a linha bem de leve para não fazer um buraco, né? E aqui a gente faz aqui assim também. Em distal mais plano e em vestibular e em mesial maior. Então vamos lá. De coronal para cervical a gente vai fazer o V do colo. E de radicular para coronal, a gente vai fazer o V também. Aí a gente define aqui, ó, a inclinação da raiz. Vamos acertando aqui. Tanto de cervical para oclusal, quanto de oclusal para cervical. Definimos o colo aqui em mesial e agora nós vamos definir em distal. De coronal para cervical e de cervical para coronal. Lembrando sempre que o instrumento praticamente corre paralelo à raiz. Então está aqui definido o colo proximal. E agora nós vamos definir a convexidade do colo em vestibular e lingual.
Então, ó, ele foi definido em lingual. Tanto da coroa para a raiz, quanto da raiz para a coroa, a gente vai definindo a convexidade do colo, a inclinação da face lingual, e em vestibular também da coroa para a raiz e da raiz para a coroa. Vamos fazer o alisamento. E basicamente está definido o dente, nós precisamos fazer alguns arredondamentos ainda. A forma do dente está definida. Assim que a gente definir a forma do dente completamente, nós vamos poder esculpir a face lingual, de forma que, quando a gente esculpir a face lingual, o contorno do dente está definido. Então, o que acontece? A gente corre menos risco de, no arredondamento, a gente invadir a superfície oclusal quando fizer a parte coronal. Nós temos que definir aqui a cúspide. Então, nós vamos localizar o sulco central. Ele é paracentral, no sentido lingual, e nós vamos fazer as fossetas mesiais e distais, definindo a vertente vestibular, a vertente secundária, a crista marginal e a vertente lingual. Nessa delimitação aqui, a gente introduz o instrumento e já define a faceta. Aqui eu estou definindo a crista marginal e aqui a vertente da cúspide lingual. Quando a gente remover toda essa cera, a gente vai ter definido a fosseta com a vertente da crista marginal, com a vertente secundária, com a vertente principal. A mesma coisa do lado distal.
nós definimos aqui a vertente triturante da cúspide vestibular, a secundária, a crista marginal e a vertente triturante da cúspide lingual, que ela é bem atrofiada. Então nós fazemos esse procedimento, introduzimos o instrumento aqui, introduzimos o instrumento aqui, introduzimos aqui para fazer a crista marginal, a vertente secundária e tiramos aqui. Então fica definido aqui a fossa mesial e distal, a crista marginal. E agora o que nós precisamos fazer é o arredondamento da cúspide vestibular, dos ângulos mesial e distal, podemos fazer um indentamento aqui, como a gente faz no canino, bem raso. O mesmo aqui, bem amplo. Isso dá uma textura à superfície do dente. E vamos fazendo o arredondamento. Definindo o nosso premolar. Agora a gente pega a flanela, e a gente vai alisando para tirar a rugosidade da superfície. Se sobrar alguma coisa, a gente volta com o instrumento Ok, o sabão tinha um defeito aqui, por lingual, mas a gente pode ter uma noção de uma visão por oclusal, uma visão por proximal, uma visão por vestibular
por proximal distal e por lingual. E está aqui finalizado a escultura do premolar. Vamos juntar o material e descartar na lixeira. Para cervical, a gente pode cortar de cervical para incisal também, procurando acompanhar o desenho que a gente fez. Então, a face lingual pode ficar um pouco côncava, e aqui vamos marcar na base, né, para não fraturar, acompanhando o desenho que nós havíamos feito para a raiz. Então está feito aqui o corte, face lingual, tanto coronal quanto cervical, e aqui a gente já, olhando o dente, a gente já sabe que essa face com maior inclinação é a distal, a com menor inclinação é a mesial. Essa face aqui é a mesial mais longa,